dividir na tela em quatro, entenda assim, aqui em cima seria o que seria o JBoss Server, né, onde está rodando o JBoss lá, onde vai exportar o NFS. Aqui nessa janela, aqui nessa seção, estou logado como root. Nessa outra seção, a mesma máquina, estou logado como usuário Mastria. Tá? Aqui eu vou mostrar primeiro esse, depois eu faço outro vídeo, isso daqui mapeando usando o mesmo ID. Então aqui o Mastria é o ID 1000 e GID 1000, tá ok? Aqui embaixo seria a máquina onde roda o script batch, que é o cliente do NFS, tá? E aqui eu estou como root, mesmo caso aqui, e aqui seria o usuário que está rodando o batch. Aqui é um usuário Pi, na verdade eu estou nesse segunda máquina que é o Raspberry Pi, de cima é um servidor, mas indiferente, é um Linux, né? E aqui a mesma coisa, o usuário Pi aqui é o usuário 1000, né? Que, abre aspas, por coincidência, é o mesmo ID do usuário Mastria lá em cima. Ou seja, aqui, embora seja NFS 4, né, no 3 que tem mais essa questão do número e no 4 o nome, mas aqui, como eu não configurei o mapeamento, ele vai mapear o usuário Pi para o usuário Mastria, porque os dois vão ter o mesmo ID numérico lá. Mas vamos lá. Aqui do lado do servidor, eu vou... exports. Eu vou configurar o export, na verdade já está configurado, são essas duas linhas aqui, tá? Esse export e export data, duas pastinhas, tá? É um nome de diretório só. E eu fiz uma configuração aqui básica, que você for ver é exatamente, acho que é igual. Olha, é exatamente a que está no exemplo, inclusive. Eu acho que não tem nenhuma vírgula diferente, a não ser que aqui, em vez de colocar a máquina destino, eu coloquei asterístico, que seria assim. Posso colocar por IP, barra, máscara, esse tipo de coisa, por nome de máquina, ou asterístico é qualquer client, né? Então aqui eu só fiz para assim, qualquer client que conectar nesses export aqui vão conectar com direito de gravação, etc e tal. Tem 200 opções dessas linhas aqui. Eu peguei a do exemplo praticamente, né? Foi meio sem querer. Tá? Aqui, então, feito isso no servidor, eu vou lá no diretório, que na verdade eu teria que ter criado, né? Mas eu já criei aqui. Tem um diretório aqui chamado export, que eu criei, tá? Você vê aqui que está com o usuário root, esse diretório. Vou entrar nele. E aqui dentro eu criei um diretório data e troquei o owner desse diretório para Mastria, né? Eu fiz chown, né? Mastria data, tá? Então, feito isso, eu troquei o usuário dessa pasta para Mastria. Nessa máquina tem o ID Mastria, é o ID 1000 lá, né? Vou até olhar aqui, ó, não tem nada aqui dentro, tá bom? Feito isso aqui, eu ali do outro lado, como usuário Mastria, eu estou no meu home, home Mastria, né? Aqui eu não tenho nada, até tem coisas, não tem nada não tem aquela pasta, né? E aqui eu vou ir para aquele diretório, eu estou na mesma máquina, né? Então vou lá, diretório export, ls-la, tem uma pasta data com o mesmo ID do meu usuário aqui, eu entro nessa pasta data, não tem nada aqui, eu vou criar um arquivo, por exemplo, touch A, ó, criou um arquivo A, e quando ele criou o arquivo, ele criou como Mastria, e aqui o direito RWR, isso aqui é 640? Peraí, RWR, isso daqui aqui é 640 não, que é 440, não, 664, que é, isso não é 664, mas tá bom, é 664, né? Então aqui não tem o direito de execução, nem esse de execução, nem esse de leitura e execução. Então aqui é 664, mas não importa muito. Ele criou o arquivo aqui, usuário Mastria, e ele, obviamente, consegue remover o arquivo. Tá? Isso tudo está lá na máquina do servidor. Agora vamos olhar a máquina client. A máquina client, eu vou ver aqui, vou pegar aqui, eu vou mandar... A máquina chama aquele JBoss Server lá, o nome real dela, que para mim é KStars, mas nem entra nesse mérito aí, tá? Então eu vou mostrar o que foi exportado naquela máquina, ali, ó.
export data e export. É o que estava mapeado no arquivo aqui, que eu mostrei agora há pouco. Tá? É o que está aqui, ó. Na verdade, para que isso, ou você restart o NFS quando você muda isso, ou você roda isso daqui. Cadê esse cara aqui, ó? Isso aqui ele refaz o export, né? Sem precisar exportar, parar o serviço do NF Server. Nada mesmo, né? Então aqui quando eu faço isso eu exportei. E aqui eu estou vendo o que foi exportado pelaquela máquina do servidor. Eu estou na máquina client, tá? Deixa eu só ver. 77. Então, só para ups. Não era para sair da máquina. Então, em vez de rodar assim, eu vou fazer para não escrever 192.168.077, tá? Mesma coisa. Então eu vi o que foi exportado pelo servidor, tá? E o que eu vou fazer? Eu estou aqui nessa máquina, eu tenho esse usuário pi aqui, onde eu estou no diretório home dele, esse home/pi, tá? Eu vou criar um diretório aqui chamado data, tá? Aqui é porque já existe, mas então aqui tá, não tem nenhum diretório, vou criar aqui. Eu sou usuário comum aqui, né? Usuário pi, é o usuário, no caso que é o usuário que rodaria o script, por exemplo, né? Tá lá, a pasta data criada, com o direito desse usuário mesmo, que criou, óbvio, né? E não tem nada aqui, tá? Aqui nessa mesma máquina como root, o que eu vou fazer? Eu vou conectar no servidor, vou montar, deixa eu pegar o exemplo aqui que eu fiz. Aqui, vamos pegar esse aqui. E aqui só em vez de KStar, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é DNS 92.168.077, né? Então eu estou conectando, fazendo um de montagem NFS na versão 4, naquele servidor que está aqui em cima, que eu exportei os diretórios. Vou conectar nesse export data, que é esse cara aqui, né? E vou exportar isso e montar isso no diretório home pi data. E data é essa pastinha que eu criei aqui, sem nada, né? Eu vou fazer um negócio até para ficar claro, assim, não tem nada lá, estou lá no servidor aqui. Vou dar o primeiro touch lá que eu tinha feito, ó. Tá lá criado o arquivinho lá. E aqui a gente olha o data. Data tá vazio, tá? Vou fazer essa montagem aqui. Montei, tá? Não estou montando isso daqui, eu posso montar via FSTAV e tal. Estou montando manualmente, é a mesma coisa, né? Só para deixar fazer funcionar. Agora, como tem como root nessa máquina client, vou lá como usuário comum na máquina client, o usuário que roda o batch, o mesmo ls ali, ó, apareceu o arquivinho lá, que na verdade está lá no servidor. Então aqui se você vê que já está, esse diretório data já não é mais o diretório local que ele criou aqui, é o diretório lá do servidor, tá? E aqui a gente pode até fazer um mount aqui, ó. E você vai ver essa montagem está aqui, ó. Tá? Esse último bloco aqui todo. Tá? Bom, vamos lá. O que importa é aqui agora. Aqui como usuário, eu vou entrar no diretório data, né? E ó, eu tenho aquele arquivo que eu criei lá no servidor. Eu vou criar um outro arquivo aqui, a partir do client. E você vai ver que ele está igualzinho lá ali, só não tem o direito aqui, o direito mudou um pouco. Isso daqui é o mask que tem lá por padrão, mas isso não importa muito agora, né? Eu criei o diretório, o arquivo A, não, o arquivo A que tinha criado via servidor e o arquivo B eu criei aqui no client. E está tudo como usuário pi aqui. Só que se eu ler o B aqui, ó, os dois aqui, existe o B aqui, que foi criado lá no client, mas aqui ele foi criado como mastria, tá? Não root, tá? Não tá, então assim, só vai criar como root aqui se mapear isso no NFS para fazer assim. Senão não, senão ele está criando com o mesmo ID de usuário, ele criou como mastria aqui. E aqui eu estou no client, posso remover o arquivo A, sem problema nenhum, tá? Que foi criado lá no servidor.
E lá no servidor, supostamente lá no servidor do JBoss, o arquivo A não existe mais, e o arquivo B, que foi criado lá na maquininha do batch, eu posso remover também sem problema nenhum. Tá? Então isso aqui é a configuração mais simplória assim, do NFS 4, sem fazer nenhum mapeamento, porque assim, no 4 dá para mapear nome do usuário e tal. Aqui nem mapeei nada, então ele está pegando os dois usuários 1000 ali e equivalendo os dois. Então não gera arquivo como root, nem nada desse jeito, está bem simples. Então, esse é o primeiro modelo, só para explicar assim. É nesse contexto que você configura que não tem assim, não, sempre gera como root, não. Depende de como está configurado. Provavelmente tem opção de configuração no NFS lá, que tem uma centena de opções que você pode configurar, e alguma delas provavelmente está forçando com que o arquivo gravado no servidor ele seja gravado como root. Isso independe do quem é o usuário, que nem aqui eu estou. O usuário Pi lá grava como mastria. No caso de vocês, o usuário do batch está gravando no servidor lá como root. É isso, tá? Porque esse ID aqui, que é 1000, ele está usando o ID de root durante a gravação, que é esse ID 0 aqui. Root é sempre 0, né? Então ele está gravando o usuário, o arquivo que ele grava, em vez de levar o ID 1000, que é o usuário que está gravando, ele está levando um ID 0, aí fica como root, você vê root dos dois lados, mas não é mapeamento do NFS. Tá? Isso é a primeira. Tem um exemplinho aqui no vídeo, dá para ver ali como é que eu fiz tudo também, se quiser tirar uma dúvida, mas isso daqui é a primeira forma aqui de fazer sem precisar mapear nome de usuário e nome do usuário. Aí depois, quando você passar os nomes dos usuários, eu crio esses usuários aqui, vão ter IDs diferentes também, né? Eu crio ele com IDs diferentes e tal. Faço a mesma coisa mapeando o nome. E aí eu faço outro videozinho e te mostro. É isso.